Boa noite. Bom, primeira coisa é agradecer o convite. Apesar de ser do Feira Nós, eu não me convidei para estar na mesa, não. O pessoal decidiu aí que seria um nome para estar na mesa e também estou muito feliz por tudo, né? O conjunto das coisas que é... A gente está no 4º ano do Feira Nós e começamos como... Não começamos como feira coletiva cultural, né? Começamos como coletivo de amigos mesmo, que se entrosaram em algum momento e decidiram fazer o Feira Nós, e é do Feira Nós, na verdade, que resulta no Feira Coletivo, que se ampliou bastante nos últimos tempos, cresceu, novos participantes de várias outras áreas, de várias áreas de produção artística, e alguns sujeitos como eu, não produzo música, não produzo arte nenhuma, não sei fazer nada disso, né? E também lembrar para Fabrício que eu sou da geração mais jovem, com muito orgulho. Paulo já está se balançando ali porque ele parece que ele é o da primeira geração, né, de historiadores que estão aqui hoje. E também como atualmente eu não estou atuando na área de história, sou professor de ciência política na UERJ, né, não na área de história. E minha fala vai muito nesse sentido, uma experiência mais do ponto de vista político, do conflito social que gira em torno da produção que a gente se propôs a fazer em Feira de Santana através da cultura, né, de formas específicas de expressão de cultura, né. Foi um objeto nosso escolhido por a gente, os estilos musicais que aparecem, ou as expressões de teatro que aparecem, e que entram em choque, obviamente, com aquilo que é hegemônico na cidade, né. Nós, desde que começamos inclusive motivados por isso, pela falta de espaços constituídos ou então enfraquecimento de alguns espaços que foram construídos em feira, pelo abandono de alguns sujeitos, pela dificuldade que era a produção nesse setor, e aí priorizamos a música porque os meninos que começam o coletivo eram músicos, e acaba que a música então foi priorizada e até hoje ela aparece com uma centralidade muito grande no Feira Coletivo Cultural, porém que já ganhou outros aspectos, né, outros interesses muito mais diversificados do que a música, mas no início era a música mesmo o objeto da gente, porque os meninos eram oriundos da música, são músicos, e eu na minha adolescência era oriundo de um pertencimento da identidade como os metaleiros, né, então a gente curtia rock, tinha essa afinidade muito grande, aí começamos a produzir alguma coisa e desde o início pensamos que produzir essas expressões no início musical, especificamente em feira, era produzir esse pensamento, qual o Fabrício estava falando, né? A música ela é uma forma de expressão de mundo, a arte, a cultura é uma forma de expressão de mundo e ela expressa uma visão também, ela expressa uma ação política, ela expressa uma prática política nossa que se diferenciava muito do que estava posto e na verdade se diferencia até a atualidade, né? Portanto, tínhamos e temos até hoje uma grande dificuldade nesse enfrentamento no que refere mesmo à possibilidade de construir momentos, espaços, ou mesmo construir grupos que produzam esse tipo de arte, né? Há uma dificuldade muito grande encontrada entre a gente, principalmente quando vai para o enfrentamento com os setores públicos, né, da administração pública. E quando começamos o coletivo, a intenção sempre foi politizar o processo da produção, não produzir só por produzir. Aqui em Feira sempre teve produção de cenário alternativo, como o Fabrício fala, o mundo é permeado por isso, a história do mundo é essa, a história de uma produção de alternativas, inclusive expressão musical, artística, cultural, enfim, nesse conjunto todo. Porém, aqui em Feira, que é um lugar que a gente viveu e experimentou isso dessa forma, ele sempre foi um processo despolitizado no que refere a identificar o conflito, esse conflito mesmo que o Fabrício fala. O conflito que a gente identificava era muito espécie. Você tinha uns grupos em Feira de Santana que tinham uma identidade com rock, uma identidade com rock alternativo, com hardcore, com punk, e outras expressões musicais também, culturais, que não politizavam o processo no sentido de entender que as relações às quais a gente estava envolvido, o conflito que a gente está envolvido, era muito maior do que aquilo. A gente só se autoafirmava como tal e achava que esse papel era suficiente, né? O underground sempre se pensou muito como eu estou no underground e acabou, isso aqui já está dado, portanto já está resolvida a minha situação, e para a gente não se passava dessa forma, a situação da gente muito pelo contrário.
era e é ainda uma situação na qual a hegemonia de uma expressão cultural, inclusive que é institucionalizada tanto pelos grandes empresários, que são inclusive dirigentes políticos, tanto aqui na cidade como na Bahia ou em qualquer lugar do Brasil onde a gente for buscar esses sujeitos que hegemonizam inclusive as frequências redes, né, as frequências do rádio, eles produzem é um projeto de dominação no qual eles produzem uma subalternidade da gente. Eles apelam para isso, eles colocam a gente no lugar de silenciamento, parece que a gente não existe. Eles fazem questão de deixar isso muito claro. A inexistência do Feira Nós, por exemplo, nesses 4 anos, diante de uma grande mídia no início, e que hoje em dia já vem se rendendo um pouco mais, porque cresceu a produção do coletivo, cresceu esse enfrentamento político do coletivo. Hoje em dia ela abre mais as portas para entender, não dá para silenciar aquilo que está evidente, mas o projeto deles não é evidenciar isso, nunca foi. Então sempre houve uma dificuldade muito grande desse tipo de produção da música alternativa no que refere a isso. Os setores da mídia mesmo, mas é muito forte a mídia através do rádio, né? E, enfim, as frequências lá. Eu lembro que uma vez eu entrevistou o Muniz Sodré, que é presidente da Fundação Biblioteca Nacional, inclusive se criou em feira, escreveu um livro sobre feira, um romance sobre feira. Ele dizia que a reforma agrária deveria ser feita não só na terra, né? A reforma agrária deveria ser feita no ar, porque o monopólio do ar, da frequência de rádio, impede expressões, silencia expressões extremamente importantes, expressões que produzem visões de mundo importantes e visões que são produzidas nesse conflito. Esse era o lugar da gente, esse é o lugar da gente. Estamos aqui reivindicando uma reforma agrária não só no ar, né, nas frequências de rádio, mas também de televisão. E não porque a gente queira se agregar especificamente a esses grupos empresariais, mas porque esse monopólio daquilo que deveria ser de pertencimento público, porque imagine, a quem pertence à natureza da frequência de rádio, pertence ao empresário, obviamente, que é dirigente também do Estado, e ele monopoliza isso e impede qualquer tipo de expressão. Mas, ora bolas, religiosamente ou não, e eu sou mais ou menos religioso, eu acredito que frequência não deveria ser propriedade de ninguém, mas no mundo não existe nada que não seja passível de ser propriedade de alguém ou de alguém, né, de um grupo de pessoas. E é isso que acontece. Feira de Santana tem essa propriedade, e essa propriedade precisa ser enfrentada, precisa ser entendida, inclusive, como um processo político. Uma característica muito forte da gente, da cena alternativa de Feira de Santana, de sujeitos que produziam aqui, por exemplo, nós que somos oriundos do movimento de rock, blues, esse movimento tem muita afinidade, né? Os sujeitos que produziam não politizavam esse processo nesse sentido, entendeu? Existe um enfrentamento. Não, só estou organizando o show aqui para a galera curtir, não. É muito mais amplo do que isso. A gente está disputando vida. A qualidade da nossa vida está disputando a expressão, inclusive, do nosso corpo, através da música. E eles estão normatizando o nosso corpo. Eles estão dizendo, através de seus aparelhos, como a gente mexe no nosso corpo, através da música, da dança, da arte. E a gente está dizendo, não, eu quero mexer meu corpo assim, e não dessa forma. Eu quero bater cabeça, eu não quero sambar. E não que o samba seja ruim, muito pelo contrário, é uma expressão nossa. Mas a partir do momento em que empresários normatizam isso, e aí está o grande problema, talvez, do Arrocha. O Arrocha é uma expressão belíssima dos grupos subalternizados, negros da Bahia. Mas chega um momento em que a grande mídia se apropria disso, aí está a grande propriedade. Existe sempre alguém que quer ser o proprietário daquilo, e tornar aquilo um objeto de renda. Quando ele se apropria disso, torna objeto de renda, ele diz, o Arrocha agora não é mais assim, todo mundo vai mexer o corpo dessa forma. E a gente não consegue disputar porque falta a gente os mecanismos que eles têm. Não temos de forma alguma os mecanismos que esses sujeitos têm. E aí, essa coisa era a gente mesmo, na condição de subalterno, e é uma condição, inclusive, do dominado não reconhecer a dominação. É condição sine qua non para a gente ser dominado, não reconhecer a dominação, porque a partir do momento que a gente reconhece, que politizou o processo, identificou, isso normalmente gera uma ação política contrária. Quando acontece, a gente mesmo reproduz isso muitas vezes no cenário alternativo. Era costume, né? Desde o início da coletiva era costume de pensar um pouco assim, não existe uma política pública de cultura em Feira de Santana, não.
existe uma política pública em Feira de Santana muito clara. Uma política, inclusive, que não é particular em Feira de Santana. Uma política pública, no sentido de pública de Estado, de dirigentes estatais, que é a política da normatização da expressão da cultura, que é o que a gente chama de cultura de massa. E todo mundo tem que ser igual. Mas esse igual que é produzido na gente, que é expressado na gente, ele tem um dirigente. Ele tem um sujeito que diz como vai ser, ou um grupo de sujeitos que normatiza isso. E normatiza silenciando as nossas propostas, normatiza divulgando outras propostas e hegemonizando, monopolizando isso o tempo todo. Só existe essa forma de se expressar e a gente não entendia isso como processo político. Aí na experiência da gente começa a entender, não, Feira de Santana tem essa política pública de cultura que é muito clara. A política pública de cultura de Feira de Santana, seja lá qual prefeito tenha passado pela direção, claro que na nossa experiência desses anos de feira coletiva, nós convivemos com o Zé Ronaldo e como é o nome dele? É esse mesmo, eu estava pensando no apelido, mas estão filmando aí, estão gravando, não vou poder negar que falei isso. E tem uma política muito clara, quando a gente se submete, inclusive, às normas que eles dizem, inclusive eles dizem como a gente deve fazer para concorrer. Ele, ó, existe uma norma para você concorrer, para a sua expressão se tornar pública ou difundida pelo aparelho do Estado. Então, para a gente concorrer, a gente já tem que se normatizar em acordo com aquilo que é proposto por eles. Se eu vou concorrer a um edital de cultura, tudo bem, reconheço, Gilberto Gil, um avanço que a gente teve nos editais de cultura, vamos dizer, de uma certa democratização, uma ampliação mesmo nos processos de financiamento de projetos culturais, houve de fato. Mas ainda assim, é uma leitura, é um tipo de norma que a maioria dos grupos mais pobres, por exemplo, ou com menos informação ou formação, não consegue acessar, porque a própria linguagem que é proposta é uma linguagem da norma generalizada para todo mundo. E aí aqueles que antes tinham vantagens diretas, que não precisavam passar pelo processo seletivo, passam pelo processo seletivo do mesmo jeito, porque esse já estava enquadrado, já dominava a linguagem, já se expressava daquela forma. Não à toa a gente tem os mesmos grupos da Bahia ou de Feira de Santana constantemente ganhando os recursos públicos. E aí continua a ideia de uma prática de monopólio. Em Feira de Santana, quem consegue recurso público são os mesmos grupos de sempre. A gente não consegue acessar, a não ser que se tenha daí o entendimento do processo. Quando a gente politizou, entendeu que o processo ele é político, porque cultura é política, e política é cultura também, a forma de agir politicamente é uma forma de ver o mundo, é uma forma de expressar, então ela é cultura, é política, e política é cultura. Quando a gente passa a entender isso, a gente passa a agir de uma forma diferenciada, entendendo que não basta fazer o evento. O evento já é politizado por si próprio. Pelo próprio conteúdo que é apresentado no festival, ele já é politizado. As próprias bandas são politizadas dentro desse processo. Então, ele já se apresenta assim. Mas precisava de algo muito maior, porque a disputa não é interna. Nós já éramos formados. Os meninos já são formados na música, no teatro, na dança, eles já entendem. Só que o conjunto da sociedade, que inclusive tem um monopólio da audição ligado aos dirigentes aí da Feira de Santana, esses sujeitos não têm, muitas vezes, a oportunidade de conhecer outras formas de expressão, que, por exemplo, as expressões que a gente propõe aqui mostrar. Então a gente entendeu isso, passou a entender então que a luta é muito mais ampla do que promover um festival. A luta é política, a luta é de enfrentamento amplo, enfrentamento inclusive com outras expressões culturais. E não enfrentamento no sentido de que a proposta da gente não é se tornar dominante ou monopolizar a audição dos outros, ou a expressão dos outros. A proposta da gente é possibilitar... Então a proposta da gente não é substituir o monopólio, não é o monopólio que a gente quer. O que a gente quer é a participação. O que a gente quer é a possibilidade
forma. Todo dirigente político ele tem um programa cultural, um programa de expressão, inclusive uma tendência também, que faz parte desse processo político de organização da política institucional, é pensar que cultura, inclusive assim se organiza, né, o Estado, Secretaria de Cultura, o município também, né, Secretaria de Cultura, que a cultura, no entendimento desses sujeitos, são essas expressões que a gente qualifica: dança, teatro, cultura. É o conjunto das formas que a gente tem de se expressar, de se vestir. Então, um conjunto amplo. Não existe vida sem cultura e cultura sem vida também. Portanto, não é só nesse aspecto que a gente deve fazer o confronto. Não é só na produção daquele lugarzinho. Se cultura é o conjunto, é no conjunto que o enfrentamento deve ser realizado. Não deve ser particularizado ali. Daí, uma trajetória da gente de muito enfrentamento, inclusive com o setor público de Feira de Santana, e a constante negativa, diga-se de passagem, recentemente também, né? Porque o que a gente está expressando, como já não faz parte do que é hegemonizado na cidade, né, das formas de expressão cultural, nesse sentido de dança, de arte, música, não se qualifica ali, não tem um retorno do ponto de vista da dominação, e essa é a questão, não tem um retorno mesmo, porque eles não monopolizam o rock em feira, não monopolizam o blues, não monopolizam a música regional, não monopolizam as expressões teatrais, não monopolizam as expressões de dança, que são propostas aqui. Como eles não monopolizam isso não é interessante do ponto de vista da dominação. E dominação pode ser entendida, inclusive, como retorno financeiro, retorno de votos, que é onde se dá continuidade ao projeto deles. Ou seja, a gente não atende ao interesse deles, porque a gente não atende ao interesse da permanente dominação deles. É isso que está dado aqui na Prefeitura de Feira de Santana, ou na Prefeitura de qualquer lugar. A gente não atende a isso. Vai atender no dia que eles criarem uma mínima expectativa, isso acontece em muitos lugares, inclusive com fora do eixo, quando cria uma mínima expectativa de um grande público, esse sujeito que é dirigente do Estado, ele se afina com a proposta, acreditando que o retorno do ponto de vista da dominação vai acontecer, porque ele vai lá, vai fazer a sua propaganda e o sujeito de alguma forma vão reconhecer nele o seu representante de Estado, o que não necessariamente acontece. Por isso o processo político tem que ser politizado o tempo todo, da produção de qualquer tipo de arte. Obviamente, Fabrício deixou muito claro como no nosso país, por exemplo, as expressões negras do rap ou em outros lugares, do reggae, conseguiram fazer isso, né? Muito bem feito. Eles conseguiram realizar essa politização. Salve Edson Gomes, que teve uns percursos na história dele meio complicado. Mas o reggae fez isso muito bem, outras expressões fizeram isso muito bem, e outras fazem isso em feira muito bem. Um bom exemplo disso, o Iatan está ali, né, é um desses sujeitos que participa desse tipo de produção e politiza esse processo, a Senzala, o Feira Coletivo, o Puma de Malê, por exemplo, na Rua Nova, que inclusive a gente tem esse exemplo da nossa micareta que está dentro desse padrão. De onde está falando, o pior padrão que tem em Salvador a gente pegou. Nem vou só piorar o pior do pior, né? Porque aqui a gente tem o circuito negro, aí tem a segregação física do espaço físico, a segregação racial do espaço físico. A gente desfila no bomba, no circuito quilombola, né? Você fica no seu quilombo não me incomodando, tá ótimo para mim. Como não dá para enfrentar não dá para fazer você deixar de existir, ao menos eu vou lhe silenciar, vou lhe deixar num cantinho guardado ali, assim você não prejudica o meu projeto de dominação. Então eu posso gastar 350 mil com chiclete com banana, mas 5 mil para vocês é dinheiro demais. Então não dá, né? Então esse é um projeto político com o qual a gente tem que ter bastante clareza. Todo tipo de expressão cultural é sim um tipo de expressão conflituosa, porque tem choque de outros grupos e tem principalmente a partir da criação do Estado, né, do mundo dos Estados nacionais, coisa e tal, a classe dominante tem um mecanismo de exercer sua dominação, um mecanismo extremamente poderoso. Diga-se de passagem que muitas vezes usa um dos seus aparatos mais eficientes contra nós, grupos subalternizados, inclusive nas expressões culturais, que é a polícia. Inclusive na micareta, usa muito a polícia como aparato de silenciamento da nossa forma de expressar, de se expressar autonomamente. Quando ele está se expressando sem autonomia, eles estão dirigindo, não tem problema. Mas quando ele se expressa com autonomia, eles usam, inclusive, dentre os outros aparatos,
a força física contra a gente. E aí eu lembro de uma música de Gregory Isaac, que é uma das mais belas para mim dele, Master Slave, que é o Feitor, né? Que ele diz por Feitor, né? Expressando inclusive a cultura do reggae, inclusive a religiosidade do reggae. E ele diz que se o feitor chegar para bater nele, ele vai botar fogo na plantação. Obviamente isso tem dois sentidos, né? Botar fogo na plantação. Tanto queimar que eles consideram sagrado pela proximidade do entendimento deles da divindade, como queimar a plantação da cana. E ele diz que o feitor quer bater nele porque ele se expressa, ele dança de uma forma. E não é para dançar daquela forma, é para dançar na norma. E ele diz, não, eu sou negro, eu me balanço desse jeito, é desse jeito que eu balanço. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Se não deixarem se mexer do jeito que a gente quer, a gente queima a plantação. Ou seja, acaba com o latifúndio, faz a reforma agrária mesmo na raça. E eu encerro por aqui, que eu falei muito, né?